Momento da palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Malaquias, a gente conclui esta parte, página 171, aonde eu falei aqui que basicamente aqui esse Malaquias e Malaquias, se existe alguma dúvida do tempo em que estava presente aqui, qual foi o tempo que escreveu o livro de Zacarias, nesse livro aqui nós não temos nenhuma dúvida o tempo em que Malaquias viveu. Por que que nós sabemos? Porque se em Zacarias existia ainda o culto, se não existia ainda uma forma de culto ainda estabelecida, estava meio difícil, estava meio que capenga, lá no livro também do profeta Ageu, estava precisando estabelecer o culto, lá estava terminando de construir o templo, Deus estava os animando. Então esse mesmo problema aqui não vai acontecer no livro de Malaquias, está havendo culto, está tudo tranquilo, está tudo normal, eles estão no templo, tem o sacerdócio está em pleno exercício, o que não estava acontecendo nos dois livros anteriores. Então, se havia alguma dúvida, este livro aqui, por exemplo, de Malaquias, não existe nenhuma sombra de dúvida que ele escreveu esse livro logo após aí a vida e obra de Neemias e Esdras, porque o culto estava em plena ascensão e nesse outro período ainda anterior a isso estava precisando ser restabelecido o culto. Outra coisa digna de nós estarmos enfatizando, e nós já estamos concluindo aqui, meu amigo pastor Ribamar já se assentou ali e ele vai estar daqui a pouquinho ministrando para a turma dele também. Meu amigo, meu companheiro está ali, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que precisa ficar claro? Pastor, e de onde veio? O interessante, queridos, é que esse profeta aqui, diferentemente de todos os outros profetas menores e até dos profetas maiores, nós não vamos conseguir identificar de onde ele veio. Não se fala que os pormenores da vida dele não é relatado. Então é muito difícil. É por isso que, por causa de uma tradução errônea lá no passado da Septuaginta, que traduzia o nome de Malaquias como sendo o anjo de Deus, então as pessoas imaginavam que Malaquias, na verdade, não era um profeta, e sim um anjo ou um mensageiro da parte de Deus, e que aquela mensagem não era de alguém aqui terreno, mas isso tudo foi um equívoco por causa da Septuaginta, e por causa disso nós vamos observar que Gênesis, nós vamos observar que Calvino, Jerônimo de Salvanarola, de Alexandria, muitos pais da nossa fé, inclusive estes homens de Deus, heróis da fé, que defenderam inclusive essa questão, essa particularidade, erraram por causa dessa tradução aqui da Septuaginta, porque depois se provou por A mais B que na verdade o nome certo de Zacarias significa mensageiro de Deus, e que de fato ele existiu. Quem era o pai? De onde ele veio? De qual era a tribo? São questões mais difíceis que nós temos aqui de responder e até mesmo de falar. Mas por que é que, na verdade, Malaquias não se preocupa em dizer de onde ele veio, quem era a sua família, quem era a sua tribo? E vocês lembram que das 4 principais interrogações que nós precisamos fazer ao estudar os livros dos profetas menores e maiores, sobre aquela questão: quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e para quem escreveu? 3 delas nós até podemos responder aqui, mas uma delas é difícil. Quem foi esse homem? De onde ele veio? Vamos ter dificuldade. Mas o que importa aqui é que Malaquias, ele tinha sim uma missão, ele era mensageiro de Deus, porque o seu próprio nome o fala a respeito disso. Quem era Malaquias? Ele era um anônimo de Deus. E por que ele era um anônimo de Deus? Porque mais importante do que o mensageiro era a mensagem que o mensageiro trazia, a mensagem do próprio Deus. Ele não estava preocupado com fama, ele não estava preocupado em fazer o nome dele conhecido e notório, não. Ele estava preocupado em transmitir a mensagem sobre todos os
dos cuidados que se deva ter um pregador, um mensageiro da palavra, é o de pregar a palavra. Sobre todos os cuidados em que deve ter o mensageiro da palavra, a principal delas está na diligência com que esse mensageiro transmite a mensagem que as pessoas precisam ouvir e não apenas aquilo que elas desejam ouvir. Então Malaquias, ele trazia a mensagem de Deus, tal como Deus transmitiu a ele, desta forma ele estava transmitindo ao povo. Finalizando aqui, não temos tempo para conjecturar o que você precisa saber aqui a respeito de Malaquias e ficar gravado para efeito de prova. Esse livro aqui, ele vai estar classificado em 8 audiências. Se você for observar, se você já foi em um tribunal, acontece as audiências. Então acontece aqui 8 audiências. Nessa audiência, em todas elas, Deus vai falar 2 vezes e o homem vai falar 1 vez. Então primeiro Deus faz uma afirmação, o homem faz uma pergunta e Deus faz uma refutação. Quer ver como é que ele fala? Ele fala assim: olha, eu vos amei. Aí ele está afirmando, é uma afirmação dentro dessa reunião, dessa sentença que vai ser proferida aqui agora. Então nessa audiência o homem vai dizer assim: mas em que o Senhor tem nos amado? Aí Deus, ele vai dizer: olha, eu lhe amo por isso, por isso e por isso. Você quer ver uma outra oportunidade? Deus vai fazer uma afirmação, vai dizer assim: vós tem me roubado. Aí o homem vai fazer uma outra pergunta: em que nós temos lhe roubado? Aí ele vai dizer: nos dízimos, nas ofertas. Então vai ter 8 audiências aqui em que Deus faz uma afirmação, o homem faz uma interrogação e Deus vai refutar aquilo que o homem falou, mostrando que ele não tem conhecimento de causa e que ele é um justo juiz. Finalizando aqui, deixando um grande abraço a todos vocês. O livro aqui de Malaquias, ele vai deixar aqui um pensamento muito forte a respeito da ética que todos nós precisamos ter. Estava faltando ética no meio do povo, e eu finalizo aqui dizendo que a ética, ela sempre precisa estar presente, assim como Malaquias estava chamando a atenção para que houvesse a ética, porque não estava havendo ética no culto, estava até tendo culto, mas era um culto à sua maneira, e ele estava dizendo: esse culto não presta, Deus não está recebendo esse culto, está faltando ética, ética entre os irmãos, ética entre os sacerdotes, ética na ministração da palavra. E o que é ética? Uma das coisas, e eu finalizo aqui, não temos mais tempo para conjecturar, uma das melhores afirmações que eu encontrei sobre ética fora dita por um nosso amigo, ou amigo assim à distância, porque a gente admira, não como pessoa, mas como ele estuda e como se ele esforça-se. Ele é teólogo, é professor universitário e também a gente é professor, então muitas coisas nós assimilamos e muitos ensinamentos dele são interessantes, dentro da visão que ele conhece de conhecimento, de educação, apesar que sendo cristão, ele tem muitas coisas que eu não concordo com ele, mas esse homem, ele faz uma definição sobre ética que eu preciso aqui dizer que eu achei fantástico. E por que é fantástico? Porque todas as afirmações desse homem, que são as melhores, é quando ele pega do apóstolo Paulo, e o nome dele é Mário Sérgio Cortella, e ele faz a definição de ética dizendo assim: o que é ética? Ética é eu quero, eu devo e eu posso. Ele diz que ética é a junção dessas 3 palavras: quero, devo e posso. Aí ele vai dizer: olha, nem tudo aquilo que eu quero, eu posso, e nem tudo aquilo que eu posso, eu devo. Aí ele vai explicar. E isso, na verdade, é uma explicação do que o apóstolo Paulo já falava. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando é que aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, vai casar com aquilo que eu devo fazer? É quando aquilo que eu quero fazer é correto, quando aquilo que eu posso fazer está dentro dos limites da palavra do Senhor Jesus, a isso é o que eu devo fazer. É a ética aliada à palavra de Deus, porque muitas pessoas falam de ética, e quando fala de ética, muitos professores, eles são tão éticos que eles deixam de exercitar o amor.
amor. A ética para nada serve se nela não estiver contido o amor e a empatia. Grande abraço a todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Terminamos aqui a nossa aula do módulo 4. Falamos desses 3 profetas abençoados. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Dê uma noite abençoada na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A prova nós vamos estar passando para vocês na parte da tarde, porque este vídeo que eu estou acabando de fazer agora, nós vamos editar 5 minutos dele para dar uma dica de prova e passar para vocês na parte da manhã, para vocês terem maior facilidade para estar fazendo a sua prova na parte da tarde, durante toda essa semana e tendo tempo para responder. Grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.